Olá, meu nome é Carlos Henrique, apresento a vocês a primeira edição do podcast Energize-se. O nosso objetivo é tratar com profundidade temas relacionados à transição energética, tecnologia e inovação, sempre de uma forma descontraída e acessível ao público leigo e àquele que quiser investir, empreender ou apenas conhecer melhor esses itens que nós vamos tratar agora. Olá para todos, o meu nome é Carlos Sena e nosso tema de hoje é a transição energética, oportunidades e desafios dos termoacumuladores. O Energize é uma realização do FCEL, o Fórum Capixaba de Energias Limpas, uma iniciativa do CDMEC, o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e para que possamos chegar a mais pessoas e você ficar bem informado, não se esqueça de clicar no joinha e se inscrever no nosso canal, pessoal. Bom, o nosso entrevistado do primeiro episódio é o capixaba Hugo Marques, de 61 anos de idade, engenheiro mecânico, mestre em sistemas de geração de energia e produção portuária. O Hugo, ele é consultor e empresário com ampla experiência, já com muitos projetos implantados, não só no Brasil, mas também na China, Estados Unidos, Israel, Golfo do México, África Ocidental, não é isso? Tive o prazer. E sempre com ênfase, com foco em sustentabilidade e melhor eficiência térmica em plantas como, por exemplo, para a indústria de alimentos, para a indústria de papel e celulose e de petróleo e gás. Seja muito bem-vindo, Hugo. Agradeço, Carlos. Agradeço, Sena. Grandes amigos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu percebo que esse tema tem se tornado cada vez mais importante no cenário econômico, né, do Brasil e do mundo de uma forma geral, porque o que nós precisamos realmente para fazer uma indústria funcionar é de energia. Precisamos de energia para as casas funcionarem, para os transportes funcionarem. Por acaso hoje, apenas colocando uma certa atualidade no que nós vamos tratar, a Europa está passando por alguns problemas. Nós vimos aí no noticiário ainda há pouco que estão havendo blackouts, especialmente em Espanha, Portugal, algumas partes da França. Então o tema é um tema importante. Seguindo a sua apresentação, né, combinamos antes, eu sou capixaba, como você falou. Eu gosto de me apresentar primeiramente como pai, com 2 filhos, né, porque o pai traz uma certa sensibilidade do que você precisa fazer na vida, do que você precisa orientar a sua própria condição profissional. E ser apresentado como pai, para mim, é mais importante. Agora eu vou ser avô, em breve. Bem, a minha trajetória é uma trajetória muito simples. Eu, na verdade, concluí aqui a Escola Técnica Federal e tive o prazer de me mudar para os Estados Unidos, fazer engenharia lá. Voltar dos Estados Unidos, trabalhar durante muitos anos numa empresa que me acolheu muito bem, a ThyssenKrupp, durante quase 19 anos. E depois passando por outras estruturas empresariais, como a Imetame aqui no Espírito Santo, como a Vale na China, né? Nós pudemos observar como é que a indústria funciona à base de energia e que tipo de energia é o mais importante, ou como é que deve-se buscar mais eficiência energética a partir de sistemas locais, ou a partir de sistemas cada vez mais apropriados ao que nós queremos, que é evitar a emissão de carbono. Hugo, mas explica para a gente aí um pouco mais de detalhes aí, o que é essa termoacumulação de energia, quais são as vantagens que esse tipo de energia pode trazer para a indústria, quais são as características, finalidades, usos, detalha um pouco mais esse assunto para a gente aí, por favor. Ô Carlos, vou começar um pouquinho lá nos anos de 1700 e pouco. James Watt criou a máquina a vapor. Todos nós aprendemos isso lá, ou no ensino básico, ou no ensino médio, a gente entra um pouquinho mais em cálculo disso. Não mudou muita coisa de lá para cá. As máquinas a vapor atuais são as caldeiras, né? E a geração de vapor, por incrível que pareça, é hoje uma das principais necessidades da indústria, especialmente nas indústrias que o Carlos falou, indústria de alimentos, petróleo e gás, papel e celulose. O insumo principal não é a energia elétrica, as pessoas se confundem muito com isso. Eu gosto de usar muito o exemplo dessa sala que nós estamos agora. Nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado. E as pessoas costumam associar, não, nós estamos gastando energia elétrica. Não, nós estamos utilizando energia térmica, no caso, o frio. Usamos energia elétrica para convertê-la em energia térmica.
O caso é o seguinte: se nós pudéssemos chegar no uso da energia térmica, no caso frio, como nós estamos usando, ou no caso do calor, como é necessário o vapor, sem passar pela questão elétrica, sem passar na geração elétrica. Existem outras formas de energia. Quando nós falamos a palavra energia, nós pensamos logo em energia elétrica, e não é esse o caso. Você tem energia fotovoltaica, você tem energia eólica, você tem energia de hidrelétricas, a hidroenergia. Então você tem que repensar os seus conceitos a respeito de energia e aplicar o sistema energético mais apropriado para uma determinada finalidade. Então, quando a gente fala de energia térmica, na verdade nós estamos falando, quem sabe, do formato de energia mais comum na indústria como um todo. E onde você pensa que tem uma indústria, tem algum sistema térmico em funcionamento. De fato, as pessoas estão muito acostumadas a pensar em energia só como energia elétrica, né? Exatamente. Mas explica pra gente, termoacumulação. A gente sabe aí que, a partir da sua explicação, que a energia, você tem a energia térmica, você tem a energia elétrica, tem também a energia potencial, quando você tem um determinado corpo suspenso, né? Isso aí são as aulas de física do física básica do 2º grau, mas eu queria realmente entender essa questão da termoacumulação. Como é que ela funciona? A termoacumulação hoje já está mais do que provado. A termoacumulação de energia é quando você acumula o calor num determinado corpo, a gente chama de mídia, né? Num determinado elemento que existe na natureza, que pode ser obtido prontamente ou que pode ser transformado para acumular energia térmica, literalmente calor. Tá? Ao longo dos últimos 15, 20 anos, nós conseguimos aprimorar muito o conhecimento, o domínio sobre como acumular calor em determinados corpos físicos. No caso, que nós usamos hoje com muito mais facilidade, é o pó de pedra, areia, tem vários concreto. Nós temos soluções hoje que utilizam concreto para fazer a acumulação térmica. Mas essa tecnologia, ela nem é nova, não, né? Não, já tem alguns milhares de anos. Milhares essa história aí pra gente. Essa é uma história muito interessante, né? Eu mesmo aprendi sobre isso em Israel. Como é que se chegou nessa conclusão de que existiria existiria alguma coisa na natureza que pudesse acumular energia térmica? Vamos voltar lá quando os judeus saíram do Egito, né? Vocês devem conhecer a história, a maioria das pessoas conhece a história. Eles foram guiados por Moisés, né, durante 40 anos, não é isso? Bom, logo que saíram, está num livro da Torá, o conjunto de livros judaicos, né? Tem um pequeno livro lá de poucos pergaminhos que conta essa história muito bem. Quando os judeus saíram do Egito e adentraram no deserto, para quem não sabe, o deserto é muito frio à noite, independentemente da época do ano. Eles começaram a reclamar. Moisés, espera aí, você tirou a gente de lá, nós tínhamos um calorzinho, tínhamos frango frito, e aqui a gente está passando uma série de necessidades. O Moisés, eu estou resumindo de uma forma bem simples para a gente entender. Moisés subiu a um determinado monte e fez uma oração e pediu orientação ao Deus, né, dele na época, até hoje é o mesmo, como é que ele resolveria esse problema. E Deus disse para ele, olha, pega um pedaço dessa rocha, cada família os líderes das famílias devem pegar um pedaço dessa rocha, deve levar essa rocha para perto da tenda, deixando do lado de fora. O sol incidiria sobre essa rocha durante o dia, essa rocha ia ser trazida para dentro da tenda à noite e ela exalaria calor. Então todas as pessoas iriam dormir aquecidas. Né? Obviamente esse calor iria depois desaparecer, dissipar ao longo do dia, então cada dia precisava fazer isso. Mas essa foi a solução encontrada e ninguém morreu de frio nos 40 anos que atravessaram o deserto. Principalmente num lugar que não tem nada para ser queimado, né? Não, exatamente. Você observa que lá não tinha graveto para você fazer fogo. E também, se fizesse fogo, atrairia as tribos inimigas, né? Isso não seria conivente, não seria conveniente. É uma história muito interessante essa aí. Bastante. A pessoa que teve a sacada de pesquisar essa história, né? Esse milagre, ela foi um cara diferenciado, né? Exato. É o seu Abraham Bremiller. Ele foi diretor de tecnologia da Siemens na Alemanha durante muitos anos. E quando ele se aposentou, isso tem mais ou menos uns 20 anos, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele resolveu pesquisar um pouco mais esse milagre, né? Chamou um outro pesquisador chamado Eli Lippmann, que é um físico alemão, hoje está residindo em Israel também. Tive também o prazer de conhecê-lo.
Eles se juntaram e disseram o seguinte: vamos pesquisar um pouco mais essa rocha? Acharam uma rocha bastante compatível com o milagre, lá no Sinai mesmo, na península do Sinai. Só que essa rocha, ela serviria para aquilo que foi proposto, né, lá para as tribos. Ela depois de aquecida, o aquecimento máximo dela chegava a 415, 420 graus, mas ela tinha uma perda térmica, ou seja, ela esfriaria uma média de 18% a 30% a cada ciclo de 24 horas, ou seja, em 3 dias ela já estaria basicamente na temperatura ambiente. Continuaram pesquisando, acharam na Turquia uma rocha melhor, uma rocha que chegava lá a 615 graus e que tinha uma perda térmica num ciclo de 24 horas em torno de 14%. Já era melhor. Continuaram pesquisando, porque o objetivo era achar um produto, fazer essa tecnologia se transformar num produto. Deixa eu só entender isso aqui. Então, a primeira rocha, seria aquela do milagre. Do milagre bíblico, você conseguiria, através do calor do sol apenas, chegar até 400 graus. Não, isso é no experimento que eles fizeram. No experimento que eles fizeram. Mas, porém, ela perdia calor muito rapidamente. Exato. Para uma noite ou para 2 noites seria possível. Depois eles encontraram uma outra rocha na Turquia aonde chegava na temperatura mais alta e a perda calórica, era menor. De calor era de 14% apenas isso, ao longo de 24 horas. De 24 horas, o ciclo contado, pesquisado de 24 horas. Entendi. E continuaram pesquisando. Adivinha onde acharam o pó de rocha ideal para isso? No Espírito Santo. Não brinca. Em Barra de São Francisco e na Icoporanga, naquela região. Isso aí não é um pouco de bairrismo seu? Não. Eu gostaria que fosse para poder tranquilizar todo mundo que está ouvindo isso. Mas não foi esse o caso. Há cerca de 19 anos atrás, eles vieram ao Brasil, sabendo que o Brasil, especialmente o Espírito Santo, tinha um parque geológico, né, bem interessante, especialmente com rochas exóticas, e encontraram ali o granito preto São Gabriel, que tem a composição ideal para suportar grandes temperaturas. Tem um excesso de carbono, um excesso de sal. Então, esse pó de rocha, depois de aquecido, ele chegava facilmente e mantinha durante muito tempo até 915 graus. Caramba. Bem alto. O pó de rocha, na verdade, ele é um produto descartável. Descartável. Hoje quando você... Do beneficiamento do granito, né? Você, durante o processo de serragem e polimento, você joga isso fora. Mas a grande vantagem desse pó, não só é a temperatura elevada que ele consegue conservar, e como eu estou falando, conservar, a perda térmica dele era de 1,3%, 1,4% a cada ciclo de 24 horas. Isso é fantástico, hein? Depois de aquecido durante um bom tempo... Ou seja, se aquece ele a 915 graus Celsius e a partir daí a perda dele é de 1,3% a cada 24 horas, ou seja, ele fica aquecido a semana inteira. Durante mês, talvez 2 meses, né? Depende de outros aspectos também. E a 915 você consegue obter vapor o vapor saturado, né? Você chega ali na faixa de 165 graus, então tudo que você tinha que fazer é fazer uma serpentina dentro desse pó de rocha reconstituído num determinado formato, né? Perpendicular, um quadrilátero. Você passando serpentinas dentro, você conseguiria chegar a gerar vapor saturado. O vapor, a gente chega com 100 graus, você chega no vapor. Mas o saturado, que é um vapor mais seco, em alta pressão, é o que é usado na indústria, você precisa de 165 graus. É uma pressão de 10, 12 bars. Então, o que acontece? Eles conseguiram transformar o milagre numa tecnologia. A verdade é essa. Hoje já existe uma cidade lá em Israel, a cidade de Dimona. Eu visitei essa cidade, são 65 mil habitantes. Para dar uma ideia de parâmetro, o bairro aqui de Jardim Camburi, em Vitória, tem mais ou menos isso, talvez 55, 60 mil. E essa cidade de Dimona, ao sul de Israel, ela é toda, a energia consumida lá é gerada a partir de uma estrutura, né, de geração de energia elétrica usando o pó de rocha de São Gabriel. Mas essa tecnologia, você falou que ela é nova, né? 20 anos para cá. Tem 20 anos para cá. E de lá para cá, já houve, né, muitas outras pesquisas com outros materiais. Porque eu gosto de lembrar sempre o seguinte: na área de engenharia térmica, ou na área de engenharia de uma forma geral, você não tem uma solução que cabe para todo mundo, não é uma tailor-made. Para cada tipo de demanda industrial, você pode desenvolver uma tecnologia mais barata, mais simples, para aquela demanda. Por exemplo, eu estive recentemente na Universidade Lehigh, na Pensilvânia. Eles estão fazendo a mesma coisa, só que com concreto.
Não é o pó de rocha, estão usando concreto é muito abundante, concreto mesmo, como a gente usa para fazer calçada, para fazer laje de casa, né? Claro que existe lá uma composição de sílica diferente, mas o concreto consegue chegar a 480 graus. Bom, e a perda térmica, por conta dessas misturas que eles fazem, chega na fase de 2, 2,4 graus. A vantagem é a abundância, né? Do concreto, abundância. Você tem em todo em lugar. qualquer lugar. Você pode fazer em qualquer lugar. Não, e eu acho que tanto o concreto quanto o pó de rocha, se eu não estou enganado, existe a possibilidade de modularização. Exatamente. Fácil disso aí, né? Exato. Porque o concreto você pode formatar ele do tamanho que você precisa, né, do seu processo. E o pó de rocha também. Explica um pouco mais pra gente aí. O pó de rocha você precisa recompactá-lo. Então, na verdade, você precisa recompactá-lo em pequenas caixas, né? Unindo as caixas umas nas outras e passando a tubulação nesse momento de união das caixas. No caso do concreto, você não faz exatamente uma caixinha para cada quantidade de concreto. Você faz um caixotão. Você passa a tubulação e enche aquele caixotão que está com a tubulação que você quer aquecer, né? Onde vai ser a serpentina de água, você enche com concreto até aquilo se solidificar. O bom do pó de rocha, comparando com o concreto, é que o pó de rocha você pode modularizar, como você falou, pode crescer esse sistema à medida que precisa de mais demanda na indústria. Isso já é um pouco mais difícil no concreto. Você pode fazer? Pode também fazer, mas você, na maioria das vezes, quando você usa o concreto, você cava um buraco, literalmente, na proximidade da indústria, pode ser num estacionamento, então aquilo desaparece, não aparece o equipamento, a gente chama de footprint, né? O footprint desse equipamento, ele fica muito simplificado. Você basicamente utiliza um caixotão concretado onde a serpentina vai passar por dentro. Outra coisa que eu queria pontuar nessa questão do acumulador térmico é que ele pode gerar energia elétrica, ele pode gerar vapor, pode gerar água fria se você resolver passar amônia no sistema. Como a gente sabe, a amônia é um elemento... Isso é uma coisa que bem poucas curiosa, pessoas, né? poucas Se pessoas dão conta, sabem, né? É que a amônia é um material que quando você esquenta, ela esfria. Ela esfria, exatamente. Isso é muito dado na indústria das cervejarias por aí, né? Nós tivemos até problemas lá em Minas, porque teve um vazamento de amônia que se misturou a cerveja e tudo isso, ele é altamente tóxico. A toxicidade da amônia é uma preocupação, mas é um produto muito usado na indústria, né? Quando você domina como você transporta, como você utiliza, ele é usado para fazer resfriamento, especialmente de líquidos, né? Você tem uma serpentina de amônia, você está resfriando aquilo que você esquentou por alguma outra forma. O domínio, eu queria pontuar isso, né? O domínio da termologia é que tem causado esse desdobramento enorme no uso da termologia para geração elétrica ou dos principais insumos da indústria. Por exemplo, o Brasil, como todo mundo sabe, é um país muito focado no setor de alimentos. Nós produzimos muito frango, suínos, bovinos, temos muito abatedor. No Brasil hoje é um líder no mundo, tá? Eu gosto de pensar, gente, o seguinte: quando eu tinha 19 anos, eu estava fazendo engenharia nos Estados Unidos, eu visitei uma feira em Chicago, feira de equipamentos agrícolas, focada para a área agrícola e a área de abatedouros. E me apresentei como estudante de engenharia brasileiro na época. E ninguém me deu bola, né? Eu era muito... apenas mais um, né? As pessoas olhavam com certo desdém. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 61. No ano passado, eu visitei a mesma feira e me apresentei de novo como engenheiro brasileiro. E o respeito é muito grande. Vocês não têm ideia como o Brasil é respeitado nessa área do agronegócio. O Brasil hoje domina o papel e celulose, domina o setor de alimentos. A nossa produtividade agrícola é extraordinária. Quando nós falamos, por exemplo, safrinha, né? Nossa safrinha está do tamanho da safra regular. As pessoas não se dão conta que não tem safrinha nos Estados Unidos, porque lá no momento do inverno você tem 4, 5 pés de neve, então não tem como plantar milho, soja, não tem safrinha, né? Então o Brasil é um líder hoje no mundo, então nós ganhamos uma visibilidade extraordinária. E isso está trazendo para o Brasil, ou mostrando para os brasileiros, como seria interessante nós dominarmos as tecnologias térmicas. Porque na indústria de alimentos, o que se usa não é energia elétrica, é energia térmica. Mas, então vamos lá, deixa eu tentar entender um pouco melhor isso aqui. Vamos lá. Você tem um termoacumulador, sim, que, pelo que você falou, aí existem tecnologias diversas. Nós temos aí pó de rocha, nós temos aí um concreto especial. Na Austrália se utiliza areia. Você tem uma areia também. E em comum todos eles têm um alto conteúdo de sal e de carbono. Na maioria. E, né? Sílica também. Sílica tem peso também. Bom, mas aí, isso aí, vamos supor, a gente fez um grande bloco,
né? Que dentro dele tem uma serpentina ali para fazer a troca de calor. Exato. E como é que a gente esquenta esse bloco? Várias maneiras. Excelente pergunta. Uma das formas que você tem hoje no Brasil é a biomassa. Você literalmente queimar como se fosse uma caldeira. Você simplesmente deixa... Como aquela sauna finlandesa, né? Mais ou menos isso. Você taca fogo e joga a pedra em cima. No Brasil você tem, evidentemente, este formato. Para vocês terem uma ideia, hoje o eucalipto brasileiro, né, que é uma árvore fantástica, tem gente que não tem ideia de como nós ganhamos competitividade no mundo plantando eucalipto. O eucalipto você tem 650, 660 quilojoules por tonelada. O carvão mineral tem 915. Né? Você pega, por exemplo, o gás natural, é basicamente, em termos de quilojoules, a mesma coisa do eucalipto, muito próximo, 700 quilojoules. Então, o eucalipto ele é renovável. Então, eu diria que hoje a termologia, ou as tecnologias de geração de energia, usando meios da termologia, você tem que pensar na biomassa. Né? Hoje, eu não tenho dúvida que o Brasil seria um líder nessa área, produzindo energia elétrica a partir do uso da biomassa. Mas existem outras formas. Por exemplo, você pode conectar nesse grande bloco de pedra, por exemplo, barras de cobre, recebendo energia elétrica de um parque fotovoltaico. Qualquer tipo de fotovoltaico? Pode ser o CSP também? Pode, sem problema nenhum. Concentrado? Pode ser, sem problema nenhum. Até porque você não precisaria nem dos transformadores. Basicamente, você tem a fazenda solar, a instalação solar, conectada diretamente nas barras de cobre. Você teria uma limitação de temperatura por conta do ponto de fusão do cobre. Esse ponto de fusão sendo baixo. Abaixo de 500 graus, você não teria como avançar além de 500 graus, 463 graus. Então, você teria que ter hoje uma conexão simples, direta, em corrente contínua, diretamente do parque fotovoltaico para essas barras de cobre inseridas dentro desse grande bloco, ou de areia, ou de pedra. Mas dentro dessa tecnologia, não foi testado ainda outros materiais para essa barra? Só o cobre? O cobre é o mais efetivo. Você teria... tem um material que resistisse a temperaturas mais altas? Teria, talvez bem mais caros. O cobre seria mais acessível. Já existem experimentos, por exemplo, com titânio, com molibdênio, mas pensa, para nós utilizarmos aí várias barras de titânio seria um troço muito caro. Sem dúvida. Uma coisa interessante que você me levou a pensar é o seguinte, Hugo, a quantidade de empresas que tem já um monte de florestas, né, de eucalipto. Exato. E com o aumento da eficiência, ou seja, você precisa cada vez menos área plantada para produzir a mesma quantidade de papel de celulose. Se eu não estou enganado, aqui no Espírito Santo, a própria Suzano aqui, ela tem uma área de florestas muito superior à necessidade dela. Muito. Ou seja, essas indústrias, então, proprietárias de grandes florestas, até a Vale, por exemplo, é uma delas, por exemplo. Ou seja, elas estão com a matéria-prima para produção de energia. Exato. Ou seja, não só celulose, papel e celulose, mas também energia. Eu gosto de pensar, e falo isso abertamente, que a Suzano hoje, sem dúvida, o produto primário deles é a celulose, mas eles estão se preparando para uma nova etapa na empresa, que é produzir energia. Tanto que hoje eles têm mais área plantada de eucalipto, né, do que eles realmente necessitam para a produção de celulose. E isso não decorre apenas do ciclo natural da planta, de corte e replantio, nada disso. Decorre das iniciativas que eles querem ter, estão trabalhando nessa área, creio eu, para a geração de energia e, a partir da geração de energia, a geração de hidrogênio. O hidrogênio é conhecido, né, por todos nós aqui, especialmente por quem está dentro desse setor, que é o combustível do futuro. É o que não gera resíduo nenhum, gera ar. Eu estava rodando com a minha esposa perto de Stuttgart, na Alemanha, no ano passado, e vi um caminhão carregando hidrogênio. Eu fiquei fascinado. Fui lá, perguntei para o motorista o que ele estava fazendo, vi o tanque, né? Eu estou abastecendo aqui, 4,19 €, hidrogênio verde, hidrogênio azul, você podia fazer opção. Eu queria entender um pouco mais. Sem dúvida, a Alemanha hoje, a China também, são grandes frontes de estudo do uso do hidrogênio. Mas as pessoas não se dão conta que hidrogênio precisa ou de eletrólise ou de sistemas de geração de energia de hidrogênio. E você vê alguma... Ambos os casos nós estamos falando de termologia. Alguma sinergia entre o termoacumulação e a produção de hidrogênio verde? Total. Como é que você enxerga O hidrogênio isso? verde, basicamente, é apenas para a gente ficar bem situado. O hidrogênio azul, ele decorre de fontes fósseis, ou seja, a energia que foi gerada para poder produzir o hidrogênio, ele veio de fontes fósseis. E o verde veio de fontes sustentáveis. O
O que as pessoas... Fundo sustentável, nós estamos falando de eólica, nós estamos falando de fotovoltaica e biomassa também. Então, eu costumo pensar o seguinte, o Brasil tem tudo, né? Eu falo isso em vários fóruns onde a gente participa de algumas discussões no exterior. O Brasil poderia ser um líder na produção de hidrogênio. Poderia ser um líder, porque tem muita biomassa. Então, nós teríamos que criar sistemas energéticos onde você usa o biomassa para geração de energia elétrica e, a partir da geração de energia elétrica, fazer a geração de hidrogênio. Então, por que eu digo liderança? Porque quando você compara todos os outros meios de geração de energia elétrica ou de geração de hidrogênio, né, você não precisa passar só pela elétrica, na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, nada é mais barato do que a biomassa. Nada, não tem como ganhar da biomassa, especialmente da biomassa brasileira, que a base é o eucalipto, né? A biomassa americana, a base é o pinheiro, é o pinus, né? Então, isso nos deixa bastante competitivos. É porque o eucalipto ele fica pronto para corte em poucos anos, né? Exato. 2, 3 anos. Eu gosto muito de usar um outro exemplo também. Numa reunião que nós tivemos recente com uma empresa brasileira, em Atlanta, junto à presidência da IP, International Paper, eu tive a oportunidade de perguntar para um dos diretores da IP por que é que nos Estados Unidos não se construía mais uma planta, não construíram plantas de celulose nos últimos 25, 26 anos. A última foi feita 26 anos atrás, né, em Florence. Não foi... nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exato. E esse diretor, ele foi muito honesto. Você está brincando comigo? Nós não temos como competir com o eucalipto brasileiro. A nossa melhor árvore aqui de pinos, ela vai ficar pronta com 12, 13 anos. Em 12, 13 anos você tem quase 3 safras lá no Brasil de eucalipto. Então não nos interessa mais ter plantas de celulose nos Estados Unidos. Olha que os Estados Unidos hoje ainda, né, uma liderança, 78, 80 milhões de toneladas de celulose por ano. A China ultrapassou. Então, eu digo o seguinte, nós temos que repensar o que nós precisamos fazer para dominar os sistemas energéticos de base térmica, né? Biomassa, com certeza, é um setor que nós precisamos trabalhar mais, entender melhor, porque o nosso maior insumo, ou o insumo que nós mais consumimos no Brasil, não é na indústria, não chega a ser energia elétrica, é o vapor e a água quente. As pessoas não se dão conta disso, sabe? Quando você pensa num abatedouro, como nós estamos trabalhando agora com um abatedouro aqui no Espírito Santo, outro no Paraná, trazendo soluções para eles nessa questão, eles não consomem tanta energia elétrica. Eles, na verdade, utilizam caldeiras para gerar vapor e água quente. Também geram energia elétrica e a energia elétrica passa a ser quase que um acessório. Nós estamos falando de caldeiras gigantescas. A gente poderia dizer, seria correto, que com a utilização de termoacumuladores ali, a gente conseguiria substituir, por exemplo, caldeiras nesses processos? Tranquilamente. Como é que se daria isso? É uma pergunta muito interessante e eu acho que tem algumas pessoas que talvez nem gostem tanto do que eu vou falar, mas os sistemas de acumulação térmica, eles praticamente eliminam as caldeiras, né? E olha que o Brasil é uma liderança na fabricação de caldeiras. E é muito interessante isso, porque a caldeira é um grande problema, um grande risco à segurança, né? Muito. Pode explodir, trabalha em alta pressão. Já o acumulador térmico é praticamente zero e ele não acaba. Quando você está usando areia, ou quando você está usando o pó de rocha de São Gabriel da Palha ou de Barra de São Francisco, são elementos físicos, são materiais que estão na natureza há milhares de anos e inertes. É bom que se diga isso. Você só tem que dominar o processo de trocas térmicas, né? Como que você vai gerar o calor, você também está lidando com pressão. Pressão é um negócio que deve ter o seu raciocínio do ponto de vista da segurança, mas é muito menor do que quando você fala numa caldeira. Você falando assim, eu pelo fato de eu conhecer a operação de uma caldeira, eu não consigo enxergar na termoacumulação uma manutenção significativa. Como é que... Zero. Qual seria a manutenção de um termoacumulador? Zero. Basicamente sensores. Eu vi em Israel, estive várias vezes em Israel vendo como funciona lá o sistema de termoacumulação deles. Lá é um sistema que o calor chega através de óleo quente.
Lá eles não têm fontes de geração de calor, então precisaram desenvolver são quase 3 campos de futebol com os espelhos convexos, onde passa na frente do espelho uma tubulação com óleo descartado de automóveis. É aquela famosa geração de solar concentrada, Concentrado, né? Exatamente. Esse óleo chega numa temperatura altíssima, ele é bombeado para dentro dessa rocha reconstituída, tamanho de praticamente 2 containers de 40 pés. Ali também, nesse mesmo container, passam as tubulações de água, que se transforma em vapor e sai numa pressão de 11 bar. Qual é a potência dessa instalação, você sabe dizer? Hoje, para a cidade de Monas, 25 megawatts. 25, mas parece que eu já vi alguma coisa maior lá na faixa de Gaza, né? Essa instalação bem próxima, de Mônaco fica bem próxima à faixa de Gaza, por sinal. Mas existe hoje uma instalação em Arezzo, na Itália, com o mesmo princípio, a mesma coisa, com 75 megawatts, que está aproveitando o calor... Potência elétrica ou térmica? Potência elétrica. Potência elétrica. Ela gera 75 megawatts de potência elétrica. Exato. Lá nós visitamos também, lá tem uma geradora de energia elétrica baseada no gás, lá em Arezzo, uma cidade montanhosa na Itália, norte da Itália. E eles precisavam fazer uma expansão, né? Precisavam gerar mais. Hoje a usina a gás já gerava 75 megawatts. Bom, eles abriram uma concorrência internacional, a Bremiller participou e ganhou porque o preço era muito barato também, comparado com outros queimadores de gás, com outros sistemas. Eles conseguiram colocar a completa, a gente chama de revamp, né? Considerando a reforma da usina, colocando uma grande pedra reconstituída com o pó do Espírito Santo, que está produzindo hoje também mais 75 megawatts. Mas vamos lá, vamos supor esse cliente que você mencionou aí do abatedouro. Certo. Imagino que ele tenha uma caldeira na instalação dele lá, correto? Perfeitamente. Como é que seria feita essa substituição? Você bota o termoacumulador e como é que você esquentaria o termoacumulador? Hoje a caldeira desse abatedouro que nós estamos avaliando... Você aproveita alguma coisa da instalação? Os queimadores. Só os queimadores. Hoje nós podemos, por exemplo, o boiler, né, que é a caldeira, ela é constituída de alguns elementos. Você tem o queimador, você tem o conjunto de serpentina, você tem os tanques, tem uma série de coisas. Nesse caso específico, nós aproveitaríamos só os queimadores. Os queimadores, no caso, ele pretende utilizar gás natural, ele também tem lá biogás, né? Então nós podemos fazer uma mescla, parte de gás natural, parte de biogás, apenas queimando, aquecendo esta rocha, que nós vamos ainda avaliar qual seria a rocha ideal lá para ele. Talvez seja concreto. E solar, ele não pensou em investir em solar lá, não? Tem também essa possibilidade. Nós vamos fazer uma avaliação exata de qual seria a melhor origem da energia para aquecer o grande bloco que nós vamos instalar lá. Né? Eu imagino que essa planta deve rodar praticamente 24 horas. 24 horas. Essa é a grande vantagem do acumulador térmico. Quando você pensa assim, não, vou montar uma planta solar. A planta solar ela vai gerar energia, vai jogar na rede ou vai jogar num sistema de baterias, né, o BESS, durante a geração, durante o dia. Né? E como é que você utiliza essa energia depois, se você não tiver um sistema de acumulação de energia elétrica, durante a noite? Você não tem como fazer. Seria até interessante a gente puxar o assunto um pouco mais para esse lado. Hoje dia 25 de abril, né, de 2025, nós acabamos de passar um problema aí na Europa, como você citou no início aqui. Problema de acumulação. Ainda não temos certeza das causas, mas provavelmente o apagão foi devido às fontes sazonais de energia, né, de energia renovável, provavelmente, ali no sul não sendo nenhum tipo de ato terrorista, realmente deve ter sido isso. Provavelmente isso aí. Ou seja, o nosso problema hoje é a sazonalidade, ou seja, você gera muita energia em momento que tem muito sol, muito vento, e aí à noite ou em períodos de chuva você praticamente não tem essa fonte de energia. E aí você tem a opção dos BESS, que são os sistemas que você acumula energia, principalmente em baterias de lítio, não é isso? Exato. Aí agora os termoacumuladores, na verdade, eles vieram como um substituto mais eficiente e muito mais barato do que essa opção de... Quando a gente fala, Carlos, do BESS, né, você está falando do lítio. Tem outros materiais, mas basicamente é lítio. Então, você teria que ter uma bateria de lítio para acumular energia elétrica que você gerou de alguma maneira. Ou fotovoltaica, eólica ou hidrelétrica, você precisa acumular. Obviamente, se nós vamos falar de termos sustentáveis, você tem que vir dessas 3 fontes. Tem energia na Europa que vem de gás natural, vem até de usina de carvão. Mas precisa acumular energia elétrica. Mas o lítio tem limitações. Você precisa de muito lítio para você alimentar uma fábrica. Qual seria o tamanho de uma bateria
porque você poderia assegurar que uma fábrica funcionaria 24 horas ou mais dias se faltar energia, se faltar a chegada da energia. Nesse caso, você teria que ter um sistema muito grande, caro, e o que é pior, eu diria, o lítio ele tem vida útil. A gente não sabe, mas o nosso celular está programado para no máximo 3.000, 4.000, liga e desliga. Depois disso, esquece. Aquela bateria ela está viciada e você não tem o que fazer mais com aquele lítio. Ele acaba se tornando um problema ambiental. É um problema, e o lítio é altamente tóxico, né? Exato. O que o termoacumulador não é. Não, mas o termoacumulador é inerte. Pelo que eu estou entendendo aí, da sua explicação, hoje o grande gargalo no sistema elétrico brasileiro, que inclusive tem levado a imposição de várias restrições à operação das fontes renováveis intermitentes, sobretudo nos estados do Nordeste, é essa questão, né, da variabilidade do despacho, né? Exatamente. Onde você tem, em determinados momentos, uma sobrecarga nos principais troncos, né, alimentadores do sistema, e em função da pujança ali, da radiação solar e da disponibilidade de ventos, e no momento subsequente, de uma forma bastante dinâmica e rápida, você tem a supressão automática imediata de todo esse recurso. Você tem tudo e não tem nada. Exatamente. Você tem, mas não tem, né? Então, como é que você enxerga? Você enxerga viabilidade no uso sistemático, né, e abrangente da termoacumulação como sendo um recurso para a normalização do despacho no setor elétrico brasileiro? Na minha opinião, é a solução. O que você tem hoje de problema? Você não tem como usar a energia gerada de forma fotovoltaica à noite. Simples assim. Eu creio até que isso tem a ver com o que está acontecendo na Europa, né? Você não teria a mesma coisa quando você não tem vento, você também não tem como consumir aquela energia elétrica, né? Mesmo com o transformador saindo de corrente alternada, ou de corrente contínua ou corrente alternada. O que fazer então? Vamos pegar essa energia produzida durante o dia, durante o pico, ou o pico eólico ou o pico fotovoltaico, e vamos acumular essa energia não na forma de eletricidade, vamos acumular na forma térmica. Vamos fazer aquela energia aquecer alguma coisa, porque o calor, por isso que a gente focou naquela questão da perda térmica pequena ao longo do ciclo de 24 horas, o calor é a melhor forma que você tem para acumular energia. Essa é a minha opinião. Outros vão dizer que é energia atômica, outras formas, concordo, não tem problema com isso. Mas a mais barata, a mais acessível, a que está hoje na mão e com tecnologia dominada, é a forma térmica em acumuladores térmicos. Você teria alguma figura que mostra como é que a gente faz Eu queria passar ali para vocês entenderem o que nós estamos falando através de uma imagem. Não, essa é a produção de hidrogênio. Aqui é muito simples de se compreender. Observa ali que nós temos um acumulador térmico que ele recebe duas formas de energia. Ele pode receber a forma de energia elétrica, gerada através de torres eólicas, ou da forma fotovoltaica, ou através de rede mesmo. A rede você pode aquecer um acumulador com a energia que você está plugada aí na EDP ou na Eletrobras. Mas eu penso que a forma mais fácil de você acumular termicamente, ou seja, aquecer essa grande estrutura, é você usar a heliotérmica, o gás natural ou a biomassa. A heliotérmica é o que a gente usa lá em Dimona. Você utiliza calor solar para aquecer através de espelhos uma determinada tubulação com óleo, né? Você pode usar o biogás ou o gás natural também para aquecer, que são as fontes de calor, ou então a biomassa, queimando eucalipto, queimando pinos. Aí você tem isso acumulado termicamente nessa grande bateria térmica. Como? Essa é uma bateria, que aí entra aquilo que nós começamos a falar no início. Isso vai chegar a 600 graus, 700 graus, dependendo do tipo de material que você está usando, né? Se for usar o pó do Espírito Santo, pode chegar a 900 e poucos graus, para vocês terem uma ideia. E dali, desse acúmulo térmico, uma perda térmica muito pequena a cada ciclo de 24 horas, você tem os principais insumos que você usa na indústria, nas casas, nos hospitais, nos hotéis. Vapor, energia elétrica, água quente e água fria. Nós estamos desenvolvendo um sistema na universidade lá em Nova York que vai gerar água fria com o mesmo acumulador térmico. Aí seria usando amônia. Amônia. Né? Nós vamos fazer uma tubulação de amônia também dentro do sistema. Quando a amônia passar, ela já sai a temperatura pequena, né? A temperatura baixa ali de 8 graus, 7 graus, passando por tubulações dentro das salas de aula, então no verão de Nova York, que é um verão muito quente, você teria ar-condicionado, vamos dizer assim, né?
dentro das salas de aula. Interessante. Sem precisar da energia elétrica. Sem precisar da energia elétrica. É o que eu térmica. falei com vocês. Não se usa energia elétrica. Aqui nós não passamos pela geração de energia elétrica. Isso é uma mudança grande de paradigma Grande. no setor energético, né? Exato. A diferença está acontecendo muito no exterior por conta dos capitais de investimento. Né? Você acha com muito mais facilidade o capital de risco. Aqui no Brasil, o empresário é um pouco mais receoso, porque o Brasil muda tanto as regras, né, que muitas vezes o afasta um pouco do risco. Quem está se arriscando no Brasil com acumuladores térmicos está tendo muito sucesso. E aqui tem grandes empresas que já estão apostando 100% nisso. É o caso da BRF, por exemplo. A BRF está com um projeto acima de 100 milhões de reais só para trabalhar com acumuladores térmicos. Fala um pouco mais aí sobre os projetos que já tem implantados no mundo afora. No mundo. Você conhece, apesar de ser uma tecnologia recente, né? Antiga dos tempos bíblicos, mas com uso de com fato uso normal. recente agora. É bom que diga que o Eli Lippmann, ele é candidatíssimo a um prêmio Nobel de Física por conta dessa tecnologia que nós estamos falando aqui agora. Deve concorrer aí dentro de 1 ano ou 2, quando as teses estiverem concluídas, mas existem muitos projetos que já estão usando a tecnologia que ele desenvolveu junto com a Bremiller, né, que é uma empresa hoje, do Avi Bremiller, e também junto com a Universidade de Lehigh. A Lehigh tem um caminho diferente, eles estão apostando muito no concreto. O princípio de troca térmica é o mesmo, né? Você precisa aquecer um corpo, manter aquele corpo aquecido o mais tempo possível, né? Quanto mais ele ficar tempo aquecido, melhor, e fazer a troca da temperatura da água em todos os sistemas de acumulação térmica. Tem uso da água, né? A água ela circula, né? Ela passa por torres de resfriamento e tudo, mas é tudo muito pequeno, né? Não precisa ser grandes estruturas. Em Dimona, por exemplo, para você alimentar uma cidade inteira de 65 mil habitantes, você tem lá dois campos de futebol e meio. Né? É muito pequeno. Me explica aqui um negócio aqui. Como é que fica a questão do custo? Qual que é a diferença de custo entre uma tecnologia e outra? Olha, vamos imaginar o seguinte. Quando você monta um sistema de acúmulo energético, baseado no lítio, por exemplo, eu gosto muito de usar tem por exemplo, tanques de sal. Isso se usa muito na África do Sul. Eu visitei e vi como é que funciona. Não considero interessante que você tem que queimar diesel para manter o sal sempre líquido. Mas você tem uma diferença brutal. Se você usar hoje um sistema de acumulação de energia baseada no lítio, que é o sistema BESS, para cada $100 gasto num sistema de lítio, você gasta apenas 18 num sistema de areia ou de pó de rocha. Então, é 18%, é o médio. Né? Tem alguns sistemas que vão gastar 22%, outros vão gastar 15%. Ou seja, é uma economia de 82% em relação ao lítio. É muito grande. E ainda tem a vantagem de você não ter um problema ambiental depois para enorme. descarte. Na verdade, você tem até uma solução ambiental se você usa o pó de rocha aí da indústria de granito. E você ainda, pensando aqui no sistema elétrico aqui, no momento de alta oferta, você cria ali um consumidor relevante para acumular isso e entregar no momento em que essa oferta diminui. Exatamente. Tem uma coisa muito importante que a gente deve falar. Todo o sistema térmico, no caso, ele não pode ser visto apenas como um sistema que vai resolver o problema de um bairro ou de uma série de indústrias. As soluções são para aquela indústria, naquela localidade, naquele país. Por exemplo, depois de fazer vários testes e inspeções em fábricas, eu percebi que no sul do Brasil você tem uma geração de uma forma, você tem uma geração de outra. No norte do Brasil é muito grande. Você tem carvão vegetal, ao invés de biomassa comum, você tem carvão vegetal no interior de Minas, fica mais barato ainda, né? Mas o carvão vegetal também gera algum resíduo. No sul, você já tem geração eólica, né? Na região lá de Corrientes, né? Na Argentina, você tem a eólica, a biomassa talvez não fosse a mais indicada. Você tem ventos, né? Durante muito tempo, na rosa de ventos, né? Lá da região, você tem um tempo acima do necessário para geração de energia elétrica, que depois vai ser convertida em térmica. E ela fica guardada, é como se você tivesse uma reserva, uma conta de poupança, né? Você guardou aquela energia para usar quando você quiser. Essa é a grande diferença do acumulador térmico. Você usa energia quando você quer, né? As soluções não são, como eu te falei, depende do local, depende do que você vai usar na indústria. Fizemos alguns ensaios em abatedouros aqui no Espírito Santo, e eles vão querer apenas vapor e água quente. Não querem energia elétrica. A energia elétrica dele consumo é pequeno. Né? Tem abatedouros no Espírito Santo que consomem 60 caçambas de madeira hoje numa caldeira. Usando acumulador térmico, nós vamos usar 15 no máximo. E a caldeira, no caso, só o queimador da caldeira vai funcionar 2 vezes por semana.
Não precisa funcionar 24 horas por dia. Além de você eliminar a caldeira, você ainda reduz o gasto de madeira energético. Total. Imagina que a gente, quando pensa numa caldeira, você tem que pensar no arranque da caldeira. Nós analisamos um caso no Paraná, para a BRF. Eles tinham uma caldeira de 60 toneladas hora e outra de 15 toneladas hora. Do projeto que nós fizemos lá, que eles estão agora implementando, simplesmente se eliminou a caldeira de 60 toneladas, eliminou, sendo desmobilizada. E a de 15 toneladas vai funcionar somente 3 vezes por semana, com um arranque de praticamente 40 minutos. A outra precisaria de quase 12 horas para fazer um arranque de uma caldeira desse tamanho, de 60 toneladas. E o que é melhor, reduzir o trânsito de caminhões no centro da cidade, que esse abatedor ficar no centro de uma determinada cidade, de quase 300 carretas por dia para pouco mais de 40. Então, isso ainda melhorou a vida da população lá? Sem dúvida. Eles pararam de reclamar do trânsito de carretas Você falou algumas vezes cavaco sobre de a madeira. BRF como um dos exemplos aqui de projetos implantados aqui no Brasil. Sim. Pode citar outros exemplos aqui no Brasil e no mundo? No Brasil, por uma questão de firmação de NDAs, eu não posso elencar outros números. Como nós já estamos liberados do NDA da BRF, a gente comenta o sucesso que eles tiveram lá. Mas aqui nós temos até empresa que hoje faz recauchutagem de pneus, que está estudando o acúmulo térmico nessa escala. Eu fico imaginando na Europa, onde você tem o problema de aquecimento no inverno, geração de energia em espaços pequenos, né? Porque, pelo que eu entendi aqui de você, lá em Israel, a planta de 25 megawatt, ela precisa apenas de 2 containers de 40 pés de bateria para poder produzir vapor, energia elétrica, água quente, água fria, né? Isso aí, então, você tem um sistema de geração de energia térmica e elétrica muito compacto. Bastante. Vamos nos ater, quem sabe, aí nessa questão do uso. Muita gente tem nos questionado sobre o uso disso em hospitais, em hotéis. Eu acho um pouco mais difícil, você precisaria ter uma estrutura um pouco maior, né? Não só para receber o acumulador térmico, que não chega a ser um equipamento pequeno, mas é um equipamento relativamente grande, né? Se você tem um footprint, ou seja, uma disponibilidade de área interessante, você pode sim instalar. Mas qual é o uso disso, né? Um hotel, por exemplo, certamente de vapor, né? Para lavanderia ou para cozinha. Num hospital, a mesma coisa. Num shopping center, precisaria de muita energia térmica mesmo, de ar-condicionado, né? Então, nós precisaríamos pensar na água fria. Agora, essa bateria, esse termoacumulador, ele precisaria ficar sobre o solo ou ele pode ficar enterrado? Pode ficar enterrado. Essa é a grande vantagem, né? Uma vez enterrado. Nós estamos fazendo um projeto para uma empresa nos Estados Unidos que vai ser enterrado no estacionamento da empresa. Então, em termos de espaço também, ele não ocuparia espaço relevante? Vai ser escavado um grande buraco no estacionamento da empresa. Num momento vai ficar interditado. Vai simplesmente ser, no caso nós vamos usar a tecnologia da Lehigh, da Pensilvânia, esse projeto fica na Geórgia. É mais fácil, né? Que é concreto. Vamos passar a tubulação todinha dentro desse grande buraco e vamos concretar o buraco. E o concreto você consegue aquecer ele até qual temperatura mesmo? Hoje, com as resinas que são colocadas, até 460 graus. 460 graus e a perda térmica de 2,8, 3. Ou seja, o nosso pó de rocha aqui do Espírito Santo é o dobro disso. É o dobro disso. Eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre as oportunidades aqui para o capixaba. Quais são as rochas que a gente... O capixaba está abençoado. O capixaba ele tem a rocha ideal para se fazer isso em larga escala, né? O mundo está focado nesse pó de rocha, do granito capixaba. O granito capixaba já é vencedor, né? Eu estive visitando algumas feiras de granito em Shenzhen, na China e outros lugares, né? Nos Estados Unidos, na Europa, em Verona, e você vê o destaque do granito capixaba, né? E esse destaque agora vai ganhar uma nova faceta, que é o pó do granito exótico capixaba, é o ideal para se fazer acumulador térmico. E né? Tem algum tipo de granito específico que é melhor do que os outros? Quanto mais escuro, maior a presença de carbono, né? No caso, eu gosto de pensar sempre que o preto São Gabriel é o ideal. É aquele bem escuro mesmo, porque a presença de carbono é elevada, né? A gente tem que pensar, do ponto de vista térmico, o carbono. Quanto mais presença de carbono, mais você tem capacidade de absorção térmica, né, no caso.
em joules. Haveria viabilidade, de repente, de dopar? Você pode mesclar. O pó de minério, por exemplo, pegando pó de rocha com algum material, carbono em pó? Pode. Ficaria um pouco mais caro e talvez não tão homogêneo, porque a homogeneidade é fundamental, né? Entendi. Mas você teria que ter um processo de misturador e tudo. Mas para quê? Você fica... É aquilo que eu falei, vamos pensar na solução fitted para aquela demanda. Se a demanda hoje requer uma temperatura no máximo de 600 graus, não precisa adicionar nada. Aquilo que você já tem na natureza, no pó de rocha, ali no norte do Espírito Santo, já seria suficiente para isso. Mas o pó de rocha, você falou que ele aquece acima de 900 graus, não é isso? Se você aquecer, sim. Ele retém, ele chega lá sem problema de... Porque quando a rocha é reconstituída, você tem que ter muito cuidado nessa reconstituição para evitar trinca. A trinca não permite a transferência de calor de uma parte para outra dessa reconstituição de rocha. Então, por isso que o pó, quanto mais fino, melhor. E o pó de rocha que é obtido no Espírito Santo, ele é feito por hoje fio diamantado, né? O fio diamantado já produz um pó bem fino. Essa é a grande vantagem. Você tem um processo industrial que já está trabalhando o produto para você. Essa é uma areia, por exemplo. Eu observei algumas experiências com areia na Austrália. Eles têm uma areia lá, uma escurecida, muito interessante, mas ela não é homogênea. Ela tem uma granulometria muito completa. Então tem que ser uma série de filtragens. Você tem que fazer filtragem, lavagem, filtragem. O que a gente não precisa aqui. Não precisa. Literalmente não precisa. Mas também tem um detalhe. Você falou que a grande questão aí é você manter a homogeneidade e evitar trincas, né? Isso. Na hora da recompactação. Então, se você utilizar o bloco compacto, também funciona. Você agora está fazendo uma inserção numa grande vantagem do bloco do Espírito Santo. Pode ser, existem hoje pesquisadores no exterior que estão avaliando isso, ao invés de usar o pó de rocha, pegar um bloco e perfurá-lo, aproveitar que ele já está compactado, né? E aí fazer compartimentado, né? Fazer blocos menores, quem sabe depois unindo esses blocos. 1 metro cúbico talvez, né? 1 metro cúbico talvez, 2 metros cúbicos. Hoje você tem diversos tamanhos disso, né? Então não precisaria nem mesmo usar o pó depois que ele é retirado da serraria. Eu escutando você falar aqui, a minha mente dá saltos mortais triplos. É por isso que o brasileiro... eu moro numa região nos Estados Unidos onde a engenharia brasileira ela é muito bem vista. Não há hoje nos Estados Unidos... Gosto de pensar, eu vou chegar lá no que você está falando. Hoje, os brasileiros, né, distribuídos nos Estados Unidos, você tem ali no norte da Carolina do Sul, onde eu tenho casa lá, você observa a presença da engenharia brasileira, muito forte. Você pega a fábrica da BMW, tem 600 engenheiros brasileiros na fábrica da BMW. Você tem 300 na fábrica da Bosch. A engenharia, basicamente, engenharia alemã ali. E a presença dos engenheiros brasileiros é muito forte. Meus 2 filhos, são 2 engenheiros, trabalham nessa área. E eu costumo pensar o seguinte, por que é que nós avançamos na criatividade? Eu acho que é porque, primeiro, nós sofremos mais que muitos, né? Então, o sapo que precisa pular, ele tem que criar uma maneira para fazer isso. A necessidade O brasileiro, diante de um conhecimento, às vezes, básico, ele se aprofunda. O que falta no brasileiro, muitas vezes, é o financiamento daquilo que ele quer fazer. E é por isso que, muitas vezes, hoje, a minha empresa é uma empresa de consultoria, nós procuramos fazer essa ponte entre as fontes de financiamento e esse tipo de ideia. Essa ideia de usar o bloco, ao invés da reconstituição do pó, é um sonho. Vamos pesquisar? Vamos levar isso adiante? Vamos encontrar uma empresa que queira receber o primeiro protótipo? É assim que funciona. E o brasileiro é muito criativo. Ele vê o problema que ele tem, né? Tem a demanda, ele acaba encontrando uma solução. Ele só precisa ter acesso a um pouco mais de informações, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu não tenho dúvida que depois desse bate-papo, vão surgir várias demandas, ou várias pessoas vão se interessar. Porque, primeiro, não é caro. As pessoas têm uma ideia de que tem que falar em tecnologia, solução, inovação. Claro, tem que ter algum investimento, mas não chega a ser um absurdo. Quando nós estamos falando de sistemas de acumulação térmica, nós estamos falando de pós, estamos falando de areia, estamos falando de concreto. Não estamos falando no caso da BESS, por exemplo, você pensa no lítio, você tem que pensar no Tesla, né? Você tem que pensar em coisas mais caras, gestão da energia. A engenharia é mais importante, seria mais cara do que o próprio material. Exato. Se Moisés conseguiu resolver o problema lá no deserto, como é que nós não vamos conseguir resolver aqui o problema? Não é verdade? É verdade. É isso. Mas então me explica aqui, você tocou num ponto aí importante. Diga lá.
Nós estamos discutindo uma tecnologia aqui que aparentemente é muito interessante, altamente viável economicamente, tem uma flexibilidade enorme, atende a várias demandas do processo industrial da maior parte das indústrias brasileiras, sobretudo no agro. E a pessoa, por exemplo, que assistiu esse bate-papo nosso aqui, como é que ela pode avançar na adoção dessa solução? Muito boa pergunta. Primeiro, essa pessoa é um pesquisador, é um aluno, é um empresário. A gente precisa entender qual é a participação dessa pessoa no processo. Eu gosto muito de tratar com alunos, pesquisadores, empresário também, mas o empresário vai te trazer uma demanda acabada. Eu tenho isso para resolver. É assim que funciona. O aluno tem uma mente um pouco mais aberta, ele pensa em várias soluções para atender aquela demanda do empresariado. E nesse momento, apesar de eu considerar que as tecnologias na área térmica já estão bem desenvolvidas, estão desenvolvidas para necessidades europeias, americanas, chinesas. Nem tanto ainda para as necessidades do Brasil. E aí é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que é um campo aberto para pesquisadores, para alunos. E você sabe que aqui no Brasil nós temos um programa de pesquisa no setor elétrico. Exato, que está focado nisso agora. Que é focado nesse tipo de termologia, desse tipo de problema. Exatamente. Né, que é o programa da ANEEL. Da ANEEL. E tem outras distribuidoras, geradoras de energia têm uma parcela do seu faturamento bruto direcionado para pesquisa. E sem contar que você ainda tem a FAPES, né, que é uma fundação aqui do Espírito Santo, e você tem a FINEP, que é federal, que tem recursos para bons projetos na área de termologia. Então, a recomendação, respondendo a sua pergunta, é: se você é empresário hoje, abra as portas para que algum pesquisador queira utilizar a sua demanda com um projeto que ele pode se inteirar um pouco mais, aprender, quem sabe, um pouco mais sobre isso, apresentar um belo projeto com empresas que já estão hoje bem fundamentadas, como a Bremiller, como a Lehigh. A Lehigh abriu uma startup que virou um sucesso, um caso de sucesso nos Estados Unidos, utilizando princípios de termologia. Outras empresas já estão se especializando, especialistas nessa área, já estão começando a pipocar aqui e acolá. Eu, por exemplo, eu não me considero um especialista top de linha, mas eu sou muito demandado nessa área para poder explicar como funciona, como estamos fazendo aqui agora, e não consigo atender. A verdade é essa. Hoje nós temos aí um grande mercado aberto, um novo front. Eu diria que pequenas empresas que quisessem ou que desejam se pronunciar como provedoras dessas soluções são as empresas hoje que militam na área de caldeiraria, né? Ou pesquisadores ligados à academia também, né? É possível. Ou aqueles que estão hoje fazendo manutenção em elementos térmicos, né? Eu estive avaliando, por exemplo, uma empresa do Paraná, eles vendem geradores a partir da queima de biogás ou de gás natural. Então, eles seriam candidatíssimos hoje a ter soluções desse tipo para ofertar no seu portfólio de produtos e serviços. E como eu falei, as soluções hoje podem ser para uma pequena empresa de 15, 20 pessoas que está dependendo de calor ou dependendo de vapor para fazer alguma coisa, como um grande frigorífico que tem lá 3.000 funcionários e que depende de alto volume de vapor e água quente no seu processo. Por que eu estou me fixando no vapor e na água quente? Porque nesse caso a eficiência desse tipo de sistema é de praticamente 100%. Para cada quilojoule que você queimou para gerar o calor, você tem praticamente 98%, 97% de aproveitamento daquele quilojoule na geração de vapor e água quente. Agora, se você vai usar o vapor para gerar energia elétrica, aí isso cai bastante. A eficiência, né? Você queima 1 kJ. Porque aí você está preso também na eficiência da própria turbina. Da turbina, exatamente. Você não consegue. A imagem aqui eu uso muito isso para explicar, né, quando a gente faz alguma palestra, como é que funciona hoje um sistema que todo mundo conhece, uma turbina a vapor. Você tem ali um boiler, que nada mais é do que uma caldeira, né? No caso, ele está usando carvão. O carvão está queimando. Você tem ali uma serpentina dentro do boiler, que vai gerar o vapor, que vai acionar aquela turbina. A turbina aciona um gerador que gera energia elétrica, certo? Isso é o básico. Você tem ali, depois da turbina, você tem a água que sai, ela vai ser resfriada e volta ao condensador. E tem sempre que estar repondo isso aí para continuar gerando água para poder gerar aquilo. Esse é um sistema hoje de geração muito comum. Hoje os brasileiros, por sinal, a região de Sertãozinho, a região da Ribeirão Preto,
tem, sei lá, 200 indústrias que sabem fazer isso com o pé atrás e outro na frente. Isso é um ciclo aberto, É né? um ciclo aberto, exatamente. Ciclo E hoje, aberto. o que você observa é o seguinte, no mundo, eu conheço uma empresa americana que vende caldeiras lá nos Estados Unidos fabricadas em Sertãozinho. A Evapco. Evapco é a Evaporation Company, né? É uma empresa de, sei lá, 70 anos nos Estados Unidos, lá de Chicago. Todas as caldeiras que eles hoje vendem nos Estados Unidos ou na Europa são fabricadas no interior de São Paulo. Mas tá certo? você, pensando aqui nesse gráfico seu aí, se você usar um ciclo Rankine orgânico, você melhora bastante o desempenho dessa turbina, né? Sem dúvida. Mas mesmo assim você está atrelado na eficiência da turbina. Ou seja, mesmo que você queime ali, vamos imaginar ali, 1 kJ, na saída de geração elétrica tem no máximo 0,47, 0,48. Né? As melhores turbinas hoje, a eficiência máxima de entrada 47%. E saída, 47 é o máximo. Tá? A média é 42, 40. Você tem algumas turbinas de algumas empresas alemãs que chegam a 47. Então você tem... Mas no uso mútuo de geração de energia com geração de calor e frio, você consegue uma eficiência, uma taxa de eficiência muito maior. Um pouco melhor, mas lembra? Acima de 60, não? Isso e a sua demanda naquela empresa, naquela situação, requisitar isso. Mas o que está acontecendo aqui? Imagina agora tirar tudo isso, e em vez daquele steam que está indo para a turbina, vai para o acumulador. Deixa o calor quieto lá. Gerou o calor, deixa o calor quieto. Aquele calor, primeira coisa, é o gerenciamento do processo. Aqui você não tem como gerenciar o processo. Você tem que ficar continuamente queimando, continuamente gerando e jogando na rede, certo? Mas eu não quero jogar na rede, eu quero vapor no meu processo. Peraí, então não joga na turbina, joga no acumulador. Joga no acumulador e usa quando? Quando você quiser. Você pode, amanhã, na verdade, depois, com o tal. termoacumulador, você pode retroalimentar o seu sistema. Eu vou colocar para você um exemplo que aconteceu com uma empresa na Bahia. Não posso mencionar o nome, vocês sabem exatamente qual é, mas uma empresa de uma pessoa extremamente inteligente aqui no Espírito Santo. Lá ele conseguiu fazer um acordo com a Coelba, utilizando a energia com 80% de redução entre meia-noite e 6 da manhã. O que ele fez? Simplesmente ele botou um acumulador e o acumulador aquece durante a madrugada. E o acumulador gera energia para a fábrica durante o dia. Olha que coisa inteligente. Vamos pensar agora em termos de eficiência. Bom, a eficiência está de 50% na turbina. Né? Hoje ele está com a turbina lá gerando energia elétrica. A eficiência é de 50%, vamos imaginar, a grosso modo. E ele está colocando energia com 80%. Qual é o diferencial dele? 30%. A conta dele de energia elétrica, que era de R$215 mil por mês, caiu para 62 mil. Observaram? Na verdade, eu acho que a Coelba não se deu conta que ela está pagando por uma geração elétrica menor. O consumo continua o mesmo na fábrica. A fábrica abre às 7 da manhã, fecha às 6 da tarde. Ele está usando energia elétrica. Mas qual é a energia elétrica? A gerada pelo acumulador térmico. Então ele usa energia elétrica durante a noite. Ele não queima gás, ele não queima carvão, ele aquece com barras de cobre. Aquele grande acumulador. Tá certo? E com isso ele alimenta o processo da empresa durante dele o dia inteiro. Observaram? Então, cada solução ou cada demanda você tem uma solução própria. A queda lá da conta de energia foi fantástica. Pelo que você está comentando aí, mesmo naquela figura que você apresentou aqui, se você substitui o condensador pelo termoacumulador ali e faz a retroalimentação do seu sistema, o seu uso do boiler ele reduz consideravelmente, muito. Senão você elimina. Quase elimina. Você não elimina totalmente, você precisa de uma fonte de calor, pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana. Vai ser o próprio queimador do boiler. Exatamente. Ali é só o queimador que vai ser utilizado durante 3 vezes, no caso do Sul, lá no Paraná. Simplifica muito o sistema. Bastante. Bom, esse é um gráfico. O outro gráfico que eu ia mostrar para vocês é o de hidrogênio. Eu queria muito falar sobre isso, sobre como é que você chega no H2, que é o hidrogênio. Você tem ali, primeiro você precisa de água, biomassa, carvão, petróleo, que são as formas, né? Quando você faz eletrólise para chegar no hidrogênio, você precisa usar água, tá certo? Mas a água recebe cargas elétricas, né, da eletricidade nuclear, eletricidade eólica, hidroeletricidade ou eletricidade solar, no caso fotovoltaica.
para você chegar nesse processo aqui. Ou processo termoquímicos, de novo, nós estamos falando de termologia, ou através de eletrólise para chegar no hidrogênio. Esse aqui faz o seu hidrogênio verde. Aquele ali faz o seu hidrogênio azul ou hidrogênio, né, cinza, que a gente chama também. Usando gás natural, usando petróleo, carvão, a biomassa. A biomassa ali também pode ser colocada aqui para fazer o verde. Mas a biomassa, quando você usa em processos biológicos para geração de hidrogênio, é um processo demorado, processo caro, de alto, vamos dizer assim, controle. Você precisa de um controle biológico muito intenso, muita pesquisa para você chegar nesse nível. Ou você faz através de gaseificação, de petróleo e carvão, a biomassa também, literalmente queimando esses elementos para chegar no gás de síntese, fazer a separação e purificação e chegar no H2. Então observe como é que você transforma energia em vários ciclos para chegar no que você depois pode dizer que é a fonte de energia mais pura que tem. Que aqui, quando você usa H2, você não tem resíduo zero. Você vira água depois que você consome, naquilo que eu falei do caminhão rodando lá em Stuttgart, na Alemanha. A oxidação do hidrogênio é água. Exato. O problema da gente chegar nesses sistemas aqui no Brasil é o consumo. Hoje o consumo de hidrogênio aqui está muito pequeno ainda. Na Europa já tem grandes consumidores. No Brasil você tem Vale, você tem grandes... Mas esse é um mercado ainda em desenvolvimento, né? Porque eu ouvi de uma iniciativa do governo alemão lá que parece que ele está fazendo leilões subsidiados para fomentar esse mercado. Essa geração de hidrogênio, né? O hidrogênio você tem as dificuldades de transporte, né? Para você levar da América do Sul de armazenamento, né? E o hidrogênio tem perigos nessa questão do armazenamento, né? Você tem a célula de hidrogênio, que a Toyota está lá desenvolvendo já automóveis com isso, com célula de hidrogênio. Para vocês terem uma ideia, aquele caminhão que eu estou me referindo, eu perguntei ao motorista, a autonomia dele dava 2.300 quilômetros. 2.300 quilômetros com uma célula de hidrogênio, com um carregamento de hidrogênio. Pois é, o caminhão a hidrogênio, por exemplo, ele já é economicamente viável, mas você acha que vai chegar para o carro de passeio, o automóvel? Vai chegar. Existe hoje uma pesquisa em Israel de um motor bem compartimentado, junto com a Nissan. Isso deve ficar pronto no final do ano que vem, né? Ele vai ser o primeiro motor exclusivamente de hidrogênio da Nissan. Hoje está sendo desenvolvido lá em Rochaim, que é um centro de pesquisas em Israel. Tem o problema do risco de explosão, né? Sempre tem. O hidrogênio sempre vai ter esse risco e é uma preocupação. Assim como também no início do uso dos combustíveis fósseis era o perigo de incêndio, o perigo de explosão também era. E nós conseguimos chegar num grau de domínio tal que nos deu condição hoje, até nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda não se faz dessa maneira. Nos Estados Unidos qualquer um abastece a gasolina no posto. Aqui você tem o frentista ainda, né? Mas não há nenhuma percepção de risco, né? Hoje você tem válvulas automáticas, você tem sistemas de autovedação. Imagino que o risco seja análogo a você abastecer um carro a gás, né? Mais ou menos isso. Mas a célula, eu acho que ela elimina muito isso. A célula é como se fosse... A célula combustível, né? Exato, a célula de hidrogênio. Você tem, na verdade, uma garrafa, vamos dizer assim, né? Uma garrafa, você vai e só troca a garrafa. Inclusive, se você você estaciona o seu carro, eu vi isso acontecer, e tira essa garrafa, o carro não vai para lugar nenhum. Até já tem uma forma de dar segurança. O carro não vai ser roubado porque ele não tem combustível. Simples assim. E não tem como colocar. Agora imagine essa garrafinha desse tamanho. Né? É isso que está sendo pesquisado em Israel. O motor já é pequeno. Por si só ele vai ser muito pequeno. Em torno de 30 quilos. Eu vi alguns protótipos. E as células de hidrogênio dele vai ser do tamanho de uma caneta praticamente. Né? E a autonomia vai cair para 600 quilômetros. E a quantidade de água não vai alterar no processo, né? Porque a água que você usa para poder transformar em hidrogênio, ela acaba se transformando novamente em água. Tem muita gente, muitas universidades, muitos centros de pesquisa estudando o uso do hidrogênio massivamente, tá? Hoje isso é uma frente de pesquisas muito grande para o uso do hidrogênio. Na minha visão, nós então estamos nós do Brasil, um pouco distantes, né, desse momento do uso do hidrogênio. Nós estamos mais próximos da produção do hidrogênio. Então, acho que nós temos que criar mercado, evidentemente, para o uso do hidrogênio, mas hoje a nossa melhor aposta seria para a produção de hidrogênio, especialmente com base na biomassa. Eu acho que o Brasil podia avançar muito nisso. Já temos hoje uma massa crítica de pesquisas e ensaios muito boa na academia, nas próprias centros de pesquisa, já tem hoje. O que falta, talvez, é mais investimento e um pouco mais de agressividade do empresariado para poder chegar à produção de hidrogênio. Hugo, para a gente voltar aqui um pouco no tema aqui da nossa
nosso bate-papo aqui, que é a termoacumulação, apesar do hidrogênio fazer parte, Faz parte do da termoacumulação, exatamente. processo, né? Quais são as vantagens e desvantagens que você poderia enunciar para a gente para os diferentes mercados-alvo dessa nova tecnologia? As vantagens. Custo. Termoacumulação, você está diretamente trabalhando a questão custo. O custo cai muito quando você trabalha uma solução industrial baseado em termoacumulação. Você vai ver que os sistemas que você pode implementar numa indústria ou num determinado uso, né, num hospital, alguma coisa, usando termoacumuladores, o custo comparado com o BESS, comparado com outros sistemas de acumulação para dar segurança no sistema, é muito menor. Essa é a principal vantagem. A segunda, já existe uma vantagem, né, que eu considero uma vantagem, um grupo de pequenas empresas, universidades, que já tem domínio pleno da termoacumulação. Não está faltando, quem sabe, uma maior efetividade em colocar em prática aquilo que já fizeram em laboratório. Já existem empresas que já estão se beneficiando de termoacumuladores, como é o caso da BRF, que a gente já pode comentar, que poderia expandir isso, né, para outras. A BRF tem, sei lá, quase 70 plantas de abate no Brasil, e as plantas de abate dela, pelo que eu observei, eles têm um plano de chegar com termoacumuladores até 2030 em praticamente todas elas, né? Então isso é um investimento para eles relativamente pequeno, mas para outras indústrias talvez seja grande. Mas são investimentos que vão ser pagos em pouco mais de 2 anos, né? O retorno, o ROI, né, que a gente ROI, desse investimento em acumuladores, geralmente tem apontado uma média de 2 anos. Mesmo para as pequenas indústrias? Para as pequenas, depende da utilização. Você quer água quente? O retorno é maior ainda. O retorno vai ser melhor ainda, vai ser de 1 ano. Quer vapor? 2 anos. Quer gerar energia elétrica? Você precisa de turbinas, né? Gerador e tudo mais? 3 anos e meio a 4. Então depende do que você precisa. O termoacumulador é um componente de um processo, né? Se você depende montar um termoacumulador para gerar energia elétrica, de dar confiabilidade, 3 anos e meio a 4 anos. É o que a gente tem observado nas planilhas. Se você precisa de água quente, 1 ano. Um termoacumulador... Até porque a capacidade dele é bem menor. Exato. Né? E 1 ano... mas o que eu ganho de vantagem em relação à caldeira? Uma caldeira você vai gastar 10 milhões de reais. Um negócio desse você vai gastar 600 mil reais. Essa disparidade? Dá essa disparidade. Entendeu? Para a mesma potência? Para a mesma potência. De calor. Pressão e tudo. Mesma pressão, exatamente. Sai de 10 milhões para 600 mil reais? Eu estou colocando uma média dos projetos que eu já avaliei, entendeu? Você precisa de vapor no seu processo? Bom, aí você de 10 milhões, que a caldeira também te entregaria vapor. Mas isso é ouro puro. Vai para 1,5 milhão. Entendeu? Isso é ouro puro, né? Eu diria que são soluções muito alvissareiras, né? Depende de se analisar cada caso, tá certo? Pode ser que um caso seja um pouco mais, outro caso seja um pouco menos, né? Nós vamos avaliar agora um projeto aqui para um abatedor no Espírito Santo, que ele dispõe de área e dispõe de muito gás. Então é uma situação que dele vai talvez até mais barato do que isso que eu estou te falando. Eu acho, particularmente, por tudo que você está falando aí, que qualquer um que escutar a sua fala aqui, ele vai se interessar em buscar... Eu espero que sim. Em buscar essa alternativa, né? E os caminhos para alcançar, né? Seria o quê? Ele tem que entrar em contato com você... Olha, o fórum hoje tem profissionais, o Fórum de Energia Limpa, o Fórum Capixaba, eu penso que seria hoje o caminho mais apropriado. Hoje a Federação das Indústrias, o próprio CDMEC está muito focado na questão de energia e o fórum hoje é um ambiente naturalmente montado para atender essa demanda, para atender essas questões. Bacana. Eu disponibilizo sempre nossos contatos, mas como eu falei, hoje eu não tenho condição nem de atender tudo aquilo que chega. Então eu recomendo primeiro que o próprio Fórum de Energia Limpa faça uma espécie de... Uma triagem, né? Ver aquilo que é um pouco mais fácil de ser alcançado, mais rápido. Então eu deixo sempre com o Fórum essa possibilidade de fazer essa triagem. Tem tudo a ver com a finalidade do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, absolutamente, né? Que é dar suporte para todo o parque industrial do estado. Lembrando que tem muita tubulação que vai ser colocada, tem muita eletrônica também, não muita, mas tem o desenvolvimento de softwares de controle. Você pode aprimorar um sistema como esse de uma forma extraordinária. Você pode... Eu conheço... O Dimona, por exemplo. Vamos usar Dimona.
Dimona, lá em Israel, você só tem uma empresa de energia elétrica, né? Como se fosse a EDP de Israel. É uma só, né? Para o país inteiro. O país tem 10 milhões de habitantes, não precisa ter mais que isso. Quando eu fui convidado para conhecer o sistema, eu não fui diretamente na usina. Eu fui primeiro na sede, né, da Israeli Electric Company, no centro de Tel Aviv. A pessoa que estava administrando a usina estava lá com o pé em cima da mesa, controlando a usina num celular, né, num aplicativo. Aí nós começamos a conversar, só um minutinho que o hospital precisa de mais energia elétrica. Pronto, podemos falar? Podemos continuar conversando. Não, pera aí um minutinho que está faltando isso. Ele controlava, ele falou, eu tiro férias, vou para a Grécia e controlo a usina de Dimona da Grécia, através de um aplicativo no celular. Obviamente, você então tem processos ao redor disso que vão se desenvolver, né? Esse abatedouro, esse frigorífico que nós vamos analisar aqui, provavelmente nós vamos ofertar a solução para ele e vamos controlar esta solução de longe, da sala, uma sala que vai estar em Vitória, ou quem sabe estando lá nos Estados Unidos. Vamos controlar de lá, através dessa tecnologia que hoje é fantástica, né? Todo mundo faz aplicativo para várias coisas. Então controlamos por isso. E se você vê os quadros de controle, os PCPs, são muito simples, não são, abrir e fechar a válvula para entrada e saída de água, deu mais pressão, deu menos pressão, temperatura subiu, temperatura caiu. Você controla um processo de uma forma simples. Então o que você tem? Tubos, muita instalação hidráulica, na verdade, e muitos sensores, abertura de válvula, fechamento de válvula. Simples. Não tem muito segredo. A vida útil desse sistema? Porque o pó mesmo, ele está ali para sempre. A vida útil fica restrita ao que você tiver exposição. Por exemplo, tubulação e válvulas. Isso tem que ser tem que ter acessibilidade. Hoje eu conheço válvulas que estão no setor de petróleo e gás que estão funcionando há 50 anos, né? De abertura e fechamento de tubo de petróleo. Então a segurança é muito grande. Você tem materiais nobres hoje em válvulas como essa. Você tem tubulação de aço inox, Iconel. Você tem válvulas de aço inox. Então praticamente você tem uma vida útil quase imensurável. Muito legal. Que a mídia, o pó, ele não vai ser afetado pelo tempo, para início de conversa. Se for areia, se for o pó de São Gabriel da Palha, se for o concreto, não vai ser afetado pelo tempo. O coração do sistema fica preservado. Preservado. Aí você tem os elementos externos, né? Que são as válvulas e os sensores. Os sensores hoje, em Israel e na Itália, são redundantes. Você tem sensores espalhados no sistema, um dá uma mensagem, outro dá a mesma mensagem. Se um falhar, o outro não falha, né? Então você tem como fazer uma arquitetura sensorial que você não tem como falhar na leitura do que está acontecendo no sistema. Não tem como falhar. E na hora que aquele sensor falhar, que o outro está funcionando, você já vai estar apontado no seu sistema, lá na tela do seu computador ou no celular, que aquele sensor falhou. Então você vai lá e troca. São sensores basicamente de temperatura. Temperatura e pressão. Nós estamos o tempo todo falando aqui, então, em um momento ímpar para o capixaba, né? Ou seja, a gente tem a matéria-prima na nossa mão. Sem dúvida. A gente já tem uma tecnologia relativamente dominada. E, ao mesmo tempo, você tem um mercado totalmente virgem, né? Você tem um mercado grande e virgem, ou seja, não é explorado ainda, um mercado que não foi explorado ainda. Sim. E, ao mesmo tempo, você já tem alguns casos de sucesso. Ou seja, alguém já fez acontecer. Eu queria até... Ou seja, é o melhor momento. A porta está aberta, está escancarada. Eu queria até convidar quem tiver interesse nisso, mas aí vamos ter que viajar um pouco, né? Tem o sul do Brasil, que já tem sistemas instalados, e tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem Israel. Eu gosto de sempre convidar Israel, porque Israel tem você tem a mídia capixaba, você tem o concreto, você tem a areia, você tem várias... alternativas. Rochaim, por exemplo, que é um distrito de startups, tem 3.200 startups lá, inclusive 180 são brasileiros. Você tem N experimentos na área de energia. Outras áreas também, mas na área de energia deve ter umas 400 empresas. A Bremiller nasceu lá. Hoje ela já está fora de lá, que é uma grande empresa hoje. A Bremiller começou lá com o seu Avi Bremiller, pouco mais de, acho que 16 anos atrás. Hoje ela já está fora, é uma grande empresa. Mas eu gosto de imaginar que as soluções são mais fáceis de serem vistas em Israel, né? E aqui eu não estou forçando barra, estou dizendo que eu estive lá e vi que lá eles utilizam muito esse negócio de pesquisar a fundo uma determinada ideia. Né? Israel é um berço da tecnologia, sem né? dúvida. Na área médica, na área de computação, na área de energia. Eles têm hoje uma facilidade muito grande. E uma das coisas boas
são os capitais. Você tem um acesso a capitais de investimento, de pesquisa, muito mais facilitados, né? Os capitais de risco, né? Estados Unidos também, tá? Estados Unidos, você vê ali High University tem para colocar em pesquisa só no Brasil $6 milhões. Só no Brasil. É o que nós vamos acessar agora para esse frigorífico agora aqui do Espírito Santo. E me diga aqui uma coisa, como é que você vê o panorama da adoção dessas tecnologias aqui no mercado brasileiro e capixaba a curto, médio e longo prazo? Vai depender. Eu gostaria de te responder que isso seria a médio prazo. Nós estamos vivendo momentos turbulentos na economia mundial que estão, evidentemente, afetando diretamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho conhecimento de uma empresa capixaba, por exemplo, que estava disposta a investir nisso, uma empresa de Linhares. Nós iríamos trabalhar algumas soluções para esta empresa e, de repente, Hugo, eu não consigo começar agora porque eu compro insumos da China e vendo meus produtos nos Estados Unidos. E agora eu não sei que preço que eu vou vender nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão me exigindo a rastreabilidade da matéria-prima. Então, para tudo. Então, esse momento de incerteza está prejudicando um pouco. Mas a incerteza faz parte do jogo. Eu falei para ele, olha, a incerteza faz parte do jogo. Se você não procurar ser um pouco mais agressivo e tomar uma decisão, quando o cavalo passar, ele não vai ter mais a sela para você sentar, ou talvez ele nem passe. Eles estão mudando, já marcaram agora, fizeram um reschedule, né, uma reagenda. Vamos retomar as discussões em junho. Ótimo. Mas eu acho que se nós formos um pouco mais agressivos, podemos colocar essas soluções em funcionamento aqui no Espírito Santo, já agora, quem sabe, com esse abatedouro. Né? Aqui no Espírito Santo. E a partir dele, abrir o mercado, né, inclusive, como o primeiro case de sucesso. Primeiro case de sucesso. Eu acho que será, né? Tenho essa convicção, porque vi acontecer já em escala bem maior do que a dele, no sul do Brasil, né? E isso vai se tornar uma espécie de propaganda gratuita, né? Para que todo mundo que quiser ver, sem precisar sair do Espírito Santo. Eu vejo o seguinte, dentro desse foco aí de energia limpa, sustentabilidade, tanto econômica, mas principalmente ambiental, né? Baixo impacto, redução da pegada de carbono, tudo que a gente está conversando aqui hoje é diretamente associado a todas essas questões aí e traz uma solução pronta para esse tipo de questão. Exatamente. Nós estamos vivendo o melhor momento. Eu costumo dizer o seguinte, o melhor momento da minha vida é agora, né? No passado eu tive grandes alegrias, tive algumas derrotas, mas o melhor momento da minha vida é agora, porque eu tenho algumas experiências que a gente conseguiu acumular e conseguimos enxergar aquilo que tem mais efetividade, aquilo que vai funcionar ou aquilo que não vai. Eu, uma vez, com uma conversa com o Carlos, eu falei, Carlos, muitas vezes chegam várias pessoas com várias ideias, né, querendo conversar conosco. Eu posso te dizer que hoje, Carlos, melhorou um pouquinho aquele patamar que eu te falei, né, que 95% a gente nem leva adiante porque sabe que está na escala de sonhos. Há uns anos atrás eu diria que pelo menos 1 ou 2% tinha algum fundamento e 3% talvez. Hoje eu já estou chegando na faixa dos 5% pode ser realizado. A questão da termologia, a questão do acumulador térmico está já nessa casa dos 5% de todas as ideias que eu já vi e que são palpáveis, são realizáveis, elas podem chegar a funcionar bem. Por quê? Porque eu já vi acontecer em outros lugares. Vi o que está acontecendo lá fora, vi a necessidade do que pode acontecer aqui dentro e casou com o gostinho de brasileiro de ter coisas mais baratas, né? O brasileiro, se tiver mais barato, ele vai no mais barato. Eu gostei muito da parte que você falou, Hugo, sobre que você prefere lidar com a mente aberta de um estudante, por exemplo, que pode usar todo esse tema aí para teses de mestrado e doutorado. Sim. E seria mais uma coisa que a gente poderia fazer, trazer a academia um pouco mais perto, sem dúvida, da indústria, né? Que é o que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Aqui é uma coisa absolutamente assim necessária. A academia hoje tem muito conhecimento, tem muita riqueza de saber, né? Tecnologias que já experimentaram, que já fizeram. Mas eu percebo um certo distanciamento, né? Diferente do que é nos Estados Unidos, né? Em outros lugares. Então, nós precisamos aproximar a academia da indústria
Essa aproximação ela já está acontecendo, eu até vi nos últimos noticiários aí que a própria UFES, né, estaria hoje trabalhando uma forma de ter uma fundação, alguma coisa que facilitasse essa aproximação. Na verdade, a UFES ela já tem uma parceria de décadas com a Petrobras, por exemplo. Sem dúvida. Desenvolvendo um laboratório aqui de análise Sem dúvida. de petróleo. Sem dúvida. Né? Parabéns à academia. A academia hoje é um celeiro de conhecimentos. Eu só diria que nós precisamos ser um pouco mais agressivos. Agressivos de que maneira? A burocracia precisa ser corrigida. Muitas vezes é tanto relatório, tanta encaminhamento de pareceres e tudo mais. E essa dinâmica que está presente na academia brasileira, especialmente nas universidades, ela precisa ser alterada, porque eu vejo um dinamismo muito maior, né, lá fora. Né? E o trânsito da academia para dentro da indústria para a academia é muito rápido. Muito rápido. Não precisa tanto relatório, não precisa tanta coisa, né? Eu estando lá, gosto muito, eu fiz engenharia nos Estados Unidos, então eu observei o meu projeto na época, fui lá com 17 anos, no 23 estava formado em engenharia lá na Case, o meu projeto era adicionado pela Ford, meu projeto de formação. Eu não sei se vocês conhecem aquele motor Venkel, o motor de ciclo Venkel, né? É um rotor triangular. A minha missão no projeto era determinar, junto com um colega, é claro, um colega mais experiente, a espessura de tungstênio na câmara de combustão. Então e eu tinha prazo para cumprir. Esse motor aí é usado em carros de alta performance. É o Mazda RX-7, nós trabalhávamos com o Mazda RX-7 lá na época e recebeu esse motor. Esse motor é muito usado também em aviação, né? Aviões de pequeno porte. Por causa da rotação elevada, 25, 30 mil RPM. Então, e a eficiência é sensacional. Mas como é alta rotação, você teria que ter... Não vamos entrar nesse aspecto, mas ele não foi muito usado em automóveis menores, justamente porque você precisaria de redução de velocidade. Né? Redutores, ao invés de caixa de marcha. Aqui na UFES nós temos um núcleo de mecânica, na engenharia mecânica, nessa área de termodinâmica, que é muito profícua. Já tem bastante prática na atuação em programas de pesquisa. Infelizmente, essa questão da burocracia, ela não é nem apenas inerente à academia, mas é inerente à cultura de todos os órgãos de pesquisa que existem no Brasil hoje. CAPES. O próprio programa da ANEEL é extremamente burocrático. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava nesse projeto de definir a camada de tungstênio, né, ia ser um banho de tungstênio para dar na câmara interna, nós precisávamos fazer análise metalográfica para saber se tínhamos alcançado a liga ideal, a espessura ideal e tudo mais. E existem várias maneiras de você fazer essa análise metalográfica. Aqui no Brasil, em média, ou comumente, na época, não sei como é que está hoje, você fazia isso, sabe como? Cortando um corpo de prova, lixando, espelhando, indo lá no laboratório, colocando reagente. Isso levava 2 meses, certo? Bom, lá nesse laboratório que eu estudei, foi no Lewis Research Center, que é inclusive um laboratório da NASA, nós fazíamos essa análise em 1 hora. Nós não precisávamos de corpo de prova, pegava a própria peça que recebeu, recebia um feixe de laser, o feixe de laser era luminoso e tal. A máquina te colocava a composição, a espessura, na mesma hora, em 1 hora, coisa que no Brasil você levaria 2 meses. A eficiência é muito maior. Observa a diferença. Então você avança numa pesquisa. Eu precisava de dados para saber se nós fizemos o banho corretamente, certo? A aplicação daquela camada de tungstênio. Ora, se eu depender de 2 meses para saber se eu acertei ou não, a minha pesquisa vai demorar muito mais, né? No laboratório que eu trabalhava, lá nos Estados Unidos, em Cleveland, Ohio, você tinha 14 dessas máquinas. 14. No Brasil inteiro tinha 2. Uma na Unicamp e outra no INPE. Tá certo? Bom, a do INPE funcionava. A da Unicamp estava quebrada, você tinha que aguardar a peça chegar, não sei o quê. Da INPE funcionava, mas você tinha que entrar numa fila. A fila era de 6 meses, a 7 meses, até apresentar a sua proposta, muita burocracia. Com 2 máquinas no país inteiro. Mas aí também é a questão do acesso à tecnologia. A tecnologia. Né? Mas tudo bem, mas é a importância que você dá a determinados setores de pesquisa, tá certo? Sim. Então, esse laboratório,
Eu tenho fotos disso, eu jovem lá, vocês nem me reconheceriam hoje, né? Eu com 19 anos pesquisando essas coisas num laboratório onde tinham todas essas máquinas disponíveis, né? O investimento da Ford na época era um acordo entre a Ford e a Mazda. A Ford bancava tudo. Eu imagino uma empresa tendo que bancar uma máquina dentro de uma universidade federal, né? Pagar a enormidade de documentos e papéis e atribuições dos responsáveis e Ministério Público envolvido. Não vai funcionar assim. Bom, não vai acontecer. Ô Hugo, eu acho que já fiz todas as perguntas que eu tinha aqui. Nós tínhamos um roteiro aqui. Com relação a termoacumuladores. E a última pergunta agora seria em termos seguinte: quais são os próximos passos? O que a gente pode fazer agora, né? O que os interessados podem fazer para que a gente possa evoluir na implantação dessa tecnologia, na divulgação dela, na utilização dela no mercado brasileiro? Você já deu aí algumas dicas com relação à academia, mas eu quero algo mais pragmático e palpável. O que a gente pode fazer? Na minha visão, sendo conduzido no espaço do fórum, nomear 1, 2 ou 3 empresas nas quais a gente pudesse orientar, né, para que essas empresas conduzissem as demandas que chegassem ao Fórum de Energia Sustentável. Então, para mim, o próximo passo seria deixar livre para aqueles que estão vendo esse programa, que pudesse acessar com o endereço do fórum e tal, acesso a número, site, e-mail, né? E o fórum, então, encaminhassem para as empresas que estivessem interessadas em desenvolver soluções. Né? Fazer uma análise de viabilidade. Exato, uma análise de viabilidade, como nós vamos fazer agora com essa empresa ali do frigorífico. Né? Nós estamos por assinar já, nesses próximos dias, aí espero que hoje ou amanhã ainda, assinamos um termo de compromisso de trazer uma solução. Esse termo não custa nada para a empresa, ele só nos autoriza nós acessarmos os dados técnicos que vão compor o projeto. Esses dados vão correr mundo, vão para Lehigh, vão para Israel. Essas duas frentes são frentes de engenharia, eles vão desenhar uma solução para esta empresa aqui do Espírito Santo. Quando você tem o desenho da solução, você tem o custo. Aqui vai custar lá $800 mil, não sei. $1 milhão, $2 milhões, não sei. $150 mil, não sei. Bom, temos o custo. Aí vamos trabalhar, esta empresa agora no Espírito Santo tem que trabalhar a fonte de financiamento, que pode ser na própria universidade ou da própria empresa Israel, ou de uma fonte de financiamento como o FINEP, como a FAP, entendeu? Bandes, talvez, entendeu? E aí, temos o projeto, temos o custo, quem é que vai pagar por isso? Eu não tenho dúvida que a própria empresa também vai querer participar, mas é uma situação de risco para todo mundo, né? Mas o empresário brasileiro, ele não tem muito essa cultura da pesquisa, né? Não, ele é muito imediatista. Ele tem um problema e ele quer resolver, né? Nós já temos aqui, pelo que você está falando, já temos uma solução que só precisaria de algum estudo para torná-la viável no solo brasileiro, adaptada para aquele processo. Para aquela empresa. Né? Para aquela então, empresa. isso também não tá descartado. Não. Essa análise específica para o caso de um industrial. É preciso ter os elementos de uma empresa para se analisar uma solução para aquela empresa. A solução de termologia nunca é de prateleira. Nós temos aqui uma solução que vai dar para todas as empresas. Não funciona desse jeito. Termologia depende de uma série de fatores. O que a empresa precisa? Primeira coisa, vapor, água quente, mesmo quando a vapor, qual é a pressão que você precisa, em que frequência, quantas vezes por semana, naquela pressão, água quente, qual é o volume, qual a temperatura da água, e tudo isso vai dentro de um formulário específico que nós já desenvolvemos, onde coloca-se todas essas demandas e também é avaliado onde é que está a empresa. Está no Espírito Santo, na longitude tal, latitude tal. Ali é melhor colocar uma fazenda solar do que buscar biomassa, ou é melhor botar uma torre eólica, não sei, estou chutando aqui, né? Então nós começamos a pensar numa solução para aquela empresa. Solução integrada. Integrada, claro. Aí depois desses dados, de posse desses dados, esses dados são enviados para o exterior. Nós queremos, num dado momento, não ter que enviar para o exterior, ter uma massa crítica de pensadores aqui no Estado ou aqui no Brasil, que vão dar a solução. A solução é você fazer aqui uma caixa de concreto, vamos usar isso aqui, a tubulação vai ser essa, 2 polegadas, vamos botar a válvula disso e tal. Aí é a solução para aquela demanda que você levantou. Feito isso,
custeio. Quem é que vai pagar por isso agora? Né? Empresário, está aqui, o ativo vai ser seu. A gente costuma sempre deixar isso claro. Né? Depois que é implementada uma solução como essa, o ativo, o equipamento passa a pertencer à empresa. E nesse momento, claro que teria o ideal é para ter uma participação do empresariado. 10%, 15%, 30%, 90%, não sei. Né? O que vai elencar é o tipo de solução. Feito isso, vai ter que ter uma participação de alguém mais. Hoje eu estou dizendo que existem entidades ou entes no exterior dispostas a colocar dinheiro, como a própria Lehigh, como a Bremiller. Né? Eles querem participar de alguma forma, querem bancar isso, porque precisam de um ou outro visibilidade. Porque se der certo, eles vão fazer tudo para dar certo, tenho certeza disso, naquele frigorífico. Quantos frigoríficos nós temos no Brasil? Quantos abatedouros nós temos? Né? Pois é, Deu então certo a gente fala da indústria do empresário, mas normalmente você citou muito caso de frigoríficos, né? Frigorífico. Ou seja, é o tipo de indústria que você vê que é plenamente aplicável. Hoje, vale o frigorífico, o abatedouro de animais, quer seja de frango, quer seja de bovinos, suínos, é porque você tem todas as necessidades. Você precisa de energia, de frio, para congelamento. Você precisa de vapor, você precisa de água quente. Os 3 elementos básicos que te dão um sistema como esse, uma eficiência praticamente de 100%. A utilização é total. Por exemplo, numa empresa, como eu falei, recalchutadora, ele precisa aquecer a borracha. Isso não precisa de vapor. Então você começa a olhar com um olho diferente. Água quente para lavar, talvez, mas ele precisa de eletricidade, porque são resistências elétricas dentro daquelas formas. Tem solução, mas não tão perfeita, eu diria, quanto de um abatedouro. Entendeu? Uma esmagadora de soja, solução perfeita. A esmagadora de soja precisa de tudo isso. Precisa de energia, força para poder movimentar o helicoidal, que na verdade você está empurrando ali, está tirando óleo de soja. Você precisa de vapor, você precisa de água quente para lavar o equipamento todo. Então, cada indústria tem uma demanda. Mas assim, pelo que a gente está conversando aqui, se o caso é uma frigorífica, sim, então praticamente não faz sentido não instalar. Ou seja, obrigatoriamente... Não faz nenhum sentido. A melhor solução é o termoacumulador com a rocha. Em substituição às caldeiras, né? Substituição da caldeira. Entendeu? Se eu hoje sou um empresário desse setor, frigorífico, abate de aves, abate de suínos, bovinos, ou faço algum tipo de indústria alimentícia, né? Porque tem, por exemplo, uma fábrica de goiabada, utiliza muito água quente, né, para fazer os tachos. Eu visitei uma pequena fábrica de mariola, que é um doce de banana. Rapaz, o que eles utilizam de calor no processo é uma coisa de louco. Para cozinhar a bananada, entendeu? É outro grande candidato, entendeu? A ter um acumulador térmico, mais do que a recalchutadora, entendeu? Então tem que olhar por esse prisma. Certo? Tem que pensar nisso. Ok. Hugo, olha que conversa maravilhosa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua presença. Eu que agradeço. Nós tivemos aí vários momentos que nós poderíamos estar aqui antes, e olha que eu vou embora para os Estados Unidos depois de amanhã. Mas eu estou de volta. Eu estou de volta em meados de maio, eu já vou, é rápido, que eu vou lá só para assinar os contratos e volto. Eu tenho certeza que várias outras perguntas surgirão. E a gente espera que numa próxima vinda sua ao Brasil a gente possa dar continuidade nesse bate-papo aqui, esse é um prazer, com exemplos reais aí da aplicação dessa tecnologia, né? Sem dúvida. E conte com o Fórum Capixaba de Energias Limpas para poder dar a capilaridade que você precisa, né, para que a gente possa tornar essa tecnologia abrangente aqui, alcançando todo o parque industrial brasileiro. E conte também com o CDMEC para divulgar toda essa oportunidade. Eu queria fazer aqui um agradecimento forte. É o pessoal amigo